Nesta noite eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Esse é o Jesus que nós adoramos, o leão que ressuscitou, que ruge, que é vivo, que é adorado e exaltado em nosso meio. Estou certo de que Deus tem falado aos nossos corações, poderosamente através desses belos louvores, e agora chegou o momento em que Deus há de falar aos nossos corações, através da sua palavra. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu estava lembrando com o presbítero Gesiel que eu tive a alegria de ministrar no último congresso da HD Carp e retornar aqui. A gente teve o período de pandemia, que não realizamos congressos, e retornar a esta casa, retornar a esta igreja é uma grande alegria. Minha gratidão ao pastor Jairo Santana pela confiança no meu ministério a mim depositado, e ao cumprimentá-lo, eu cumprimento a todos os pastores, obreiros, presbítero Gesiel, um amigo, pastor Carlos Emael, uma alegria lhe conhecer pessoalmente, glória a Deus. Irmãos, antes de nós entrarmos na ministração da palavra propriamente dita, eu quero mais uma vez destacar que no final do culto, na livraria, os irmãos encontrarão diversos livros que pela graça de Deus eu tive a oportunidade de escrever. Pregação em Crise, um livro que todo pregador precisa conhecer, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, o livro de Deus, a história da formação da Bíblia. A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas às vezes a gente não conhece a história de formação da Bíblia. Você sabia que a palavra Bíblia não está na Bíblia? De onde vem essa palavra? E se eu te disser que essa palavra vem de uma cidade que fica na antiga Fenícia e no atual Líbano, uma cidade que existe até hoje, cujo nome é Biblos. Por causa dessa cidade nós chamamos a palavra de Deus de Bíblia. Nós sabemos que na Bíblia, cada livro ele foi escrito de forma independente. Jeremias foi inspirado por Deus, escreveu o seu livro. Ezequiel foi inspirado por Deus, escreveu o seu livro. Mas houve um momento da história em que esses livros foram reunidos. Quem reuniu esses livros? Quando esses livros foram reunidos? Quando os livros do Antigo Testamento foram reunidos? Quando os livros do Novo Testamento foram reunidos? Quais os critérios que as pessoas tiveram para chegar à conclusão de que esses livros de fato eram inspirados por Deus? Por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia católica? Por que nós não acreditamos nos 7 livros apócrifos? Nesse livro eu conto toda a história de formação da Bíblia, todas estas questões são respondidas e muito mais. Explico quando o texto foi dividido em capítulos, quando o texto foi dividido em versículos, e todos os processos de transformação que o texto ele foi sendo recebido até chegar nos nossos dias atuais. Por fim, irmãos, os irmãos também encontrarão um manual bíblico de teologia, comentários, diversos comentários, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas menores, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Uma coleção para quem gosta de estudar a Bíblia. Essa coleção tem sido adotada em muitos seminários teológicos como livro-texto para matérias de teologia e, obviamente, todos aqueles que desejam aprender um pouco mais da palavra de Deus, eu recomendo com apreço o estudo destes livros. Dito isso, quero vos convidar para que possamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 12. É o texto que tem sido utilizado como tema para a nossa festividade. Carta aos Romanos, capítulo de número 12. Nós estaremos lendo o versículo 1 e o versículo de número 2. A epígrafe deste texto é: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Romanos, capítulo de número 12, quem achou, diga comigo, amém. A palavra do Senhor nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua santa presença, nós nos colocamos nesta noite. Senhor, durante o culto nós tivemos a oportunidade de Te exaltar, de adorar o Teu nome, de Te louvar e de Te bendizer, reconhecendo o Teu poder, a Tua soberania e o Teu domínio sobre todos nós. E humildemente, como servos do Senhor, nós nos colocamos aos pés da cruz, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. O nosso coração está desejoso, está ávido em ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, a carta aos Romanos é uma carta que apresenta com muita propriedade temas profundos da fé cristã. Foi escrita pelo apóstolo Paulo e é endereçada a uma comunidade de judeus cristãos que tinham se convertido e que viviam na capital do grande império do primeiro século, que era a cidade de Roma. Esta igreja que ali estava, que ali tinha sido solidificada, ela não havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. Geralmente Paulo tinha o hábito de escrever as igrejas que ele havia fundado, mas ele escreve a carta aos romanos, aos irmãos que serviam ao Senhor e testemunhavam a sua fé em Jesus na capital do império, na cidade cosmopolita de Roma. Nós sabemos que Paulo, era a intenção dele ir à Espanha. Ele havia transparecido esse seu desejo de fazer a obra missionária na Espanha. Quando Paulo se converteu, ele devotou toda a sua vida à pregação do Evangelho. Ele se entregou sem reservas e deu tudo de si para que o nome de Jesus fosse proclamado no mundo daquela época. E a Espanha era um objetivo de Paulo, era uma meta de Paulo, porque a Espanha, naquela época, representava os confins da terra, era o local mais distante e remoto do mundo antigo. Não é à toa que em Jonas, quando Deus dá ordem para que Jonas deveria se dirigir a Nínive e pregar a palavra do Senhor, Jonas, ele vai para Jope e ele pega uma embarcação que vai para Tarsis. Tarsis, para quem não sabe, fica na Espanha, que era o local mais distante possível que um barco de Jope poderia chegar, porque a proposta de Jonas era ir para o lugar mais distante, tentando fugir da presença de Deus. Jonas, ele achava que ele estaria longe do alcance do Senhor, mas ele entendeu que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, não é o Deus apenas de uma territorialidade, não é o Deus apenas de um local, de uma nação, mas Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Senhor que manda no céu, manda na terra, manda no mar, envia a tempestade, ordena o grande peixe. Ele é o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Jonas aprendeu essa lição. E por que Jonas quis ir para Tarsis? Porque Tarsis era o local mais distante possível. O profeta Isaías chega a dizer que em Tarsis o nome do Senhor ainda não era conhecido. Então, talvez, baseado nesta premissa, era a intenção do apóstolo Paulo chegar até os confins do mundo. E Paulo escreve esta carta aos Romanos também para pavimentar o seu caminho, porque era a sua intenção primeiro ir a Roma e logo após se dirigir para a Espanha. Paulo era uma figura muito controversa no primeiro século. Existiam pessoas que gostavam dele, existiam pessoas que questionavam o seu ministério,
Por diversas vezes ele escreveu tendo que defender a sua apostolicidade. E o nome de Paulo era um nome que dividia opiniões na cidade de Roma. Sabendo disso, Paulo escreve, primeiro para apresentar o plano da salvação à comunidade que vivia em Roma, e segundo também para defender o conteúdo da sua pregação. E é por isso que no início da carta aos Romanos ele diz que ele não se envergonha de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz que a sua pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstrações de poder. Ele prega através da sua vida, corroborando com sinais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós sabemos que Paulo, ele tem base, ele tem propriedade para dizer estas questões. Porque Paulo, ele já chegou a dizer, olha, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho padecido por amor a Jesus. Eu tenho enfrentado perseguições por amor a Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas. Essas marcas aqui são marcas dos açoites, são marcas dos ferimentos. Paulo, ele chegou a dizer, por algumas vezes eu sofri 5 quarentenas de açoite menos 1, eu fui açoitado. Eu já fui picado por cobra, já sofri naufrágio, já fui espancado, já fui ameaçado de morte, já corri risco de ser apedrejado, já tive que descer a cidade pela muralha à noite, escondido como um fugitivo, como um errante, já padeci inúmeras situações por amor a Jesus Cristo, mas nada disso fez me afastar de Jesus. Eu estou pronto para sofrer o que tiver que sofrer por amor a Jesus. E no final de sua vida, ele chega a escrever para Timóteo, e quando ele escreve para Timóteo, ele diz, olha, eu já estou sendo oferecido por libação. Ele está dizendo, eu já sinto que o meu martírio está se aproximando, mas eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Oh, irmãos, eu não abandonei a fé. A luta não me fez abandonar a fé. O questionamento a respeito da minha apostolicidade não me fez abandonar a fé. As dúvidas que levantaram a respeito de quem eu era, da minha identidade, da minha motivação, daquilo que me movia a pregar o Evangelho, não me fez abandonar a fé. Eu enfrentei diversos problemas, mas eu guardei a fé, eu sustentei a fé, eu me mantive firme com a fé. A fé foi o meu escudo na batalha que eu trilhei pelo amor de Jesus Cristo. A fé me protegeu dos dardos inflamados do maligno. A fé me protegeu das setas de Satanás. O inimigo não atingiu o meu coração, porque eu guardei a fé. A fé de Paulo estava tão forte no seu coração dele, que ele diz, quem vai me separar do amor de Cristo? A fome, a perseguição, o perigo, espada, nudez, coisas do passado, coisas que eu estou vivendo no presente, coisas do porvir que eu ainda vou enfrentar, eu nem sei, mas pode vir o que vier, que nada vai me afastar do amor de Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem dominadores deste mundo tenebroso. O inferno pode se levantar, mas nada vai me separar do amor de Jesus. Então Paulo, ele devota toda a sua vida ao Evangelho, e ele escreve essa carta para pavimentar o seu caminho. E quando nós abrimos e começamos a estudar a carta aos Romanos, irmãos, esta é uma das cartas mais belas do apóstolo Paulo, quiçá uma das mais profundas teologicamente falando no Novo Testamento. Essa carta provocou uma revolução na história do cristianismo. Diversos vultos, grandes homens de Deus do passado, ao ler a epístola aos Romanos, eles tiveram a sua vida transformada. O teólogo Agostinho de Hipona, quando ele lia a carta aos Romanos, ele teve a sua vida transformada. Lutero, ao ler a carta aos Romanos, teve a sua vida transformada. No culto dos moravianos, quando eles se reuniam ali para estudar a carta aos Romanos,
Tinha um irmão que estava ali escutando a pregação, e ao ouvir a pregação sobre Romanos, esse irmão teve a sua vida transformada, e esse irmão nada mais é do que John Wesley, um dos grandes pregadores da história do cristianismo. Então essa carta tem provocado uma revolução na história do cristianismo, porque esta carta nos ensina que a justificação é pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas boas obras, não é pelas nossas atividades, não é pelos nossos feitos, mas é por meio dele, de Jesus. Ele veio e se sacrificou e morreu na cruz do Calvário, e pelo seu sangue ele abriu um novo e vivo caminho, que ele nos consagrou até a Deus, de modo que por meio de Jesus nós estamos justificados pela fé. Já não há mais dívida, já não há mais condenação, os nossos erros já não afetam mais o nosso relacionamento, porque a graça de Deus nos justificou, a salvação de Deus nos alcançou, e hoje nós temos liberdade para adorarmos ao Senhor. Oh, aleluia! Nos primeiros 11 capítulos desta carta, Paulo está apresentando o plano da salvação. Nos primeiros 11 capítulos desta carta aos Romanos, Paulo está fazendo uma exposição teológica da grandiosidade do plano da salvação. E Paulo, ele com muita propriedade, ele argumenta, porque na história do cristianismo, Paulo foi o primeiro a vislumbrar, o primeiro a entender teologicamente a universalidade da graça. Paulo foi a primeira pessoa a entender que a salvação não dizia respeito apenas a um grupo específico, aos judeus, mas a salvação era uma proposta de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Irmãos, nós nos reunimos não em torno de uma nação, mas em torno de uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus, e em Cristo somos todos reunidos e formamos uma só família, uma só fé, um só povo, um só batismo, uma só palavra, um só Espírito, uma só graça, e essa graça ela vem, ela se espalha, ela contagia o ambiente. Foi essa graça que nos salvou, foi essa graça que nos alcançou, é essa graça que levanta o caído, é essa graça que fortalece o fraco, é essa graça que dá firmeza ao trôpego, é essa graça que dá consistência àquele que tem sido debilitante na sua fé, é essa graça que nos capacita, é essa graça que nos restaura, é essa graça que nos lava, que nos redime no sangue de Jesus Cristo, é essa graça que faz o Senhor depositar os seus tesouros, não em vasos de ouro ou vasos de prata, mas em vasos de barro, para demonstrar a excelência do seu poder e a grandeza da sua majestade. É essa graça que nos levantou. Paulo fala sobre essa graça, Paulo fala sobre esse plano da salvação, esse plano magnífico de Deus, que havia sido idealizado desde a fundação dos séculos, e ele vai dizendo que essa salvação, ela alcança tanto a judeus, a gentios. Ele está fazendo essa exposição teológica, 11 capítulos de exposição, 11 capítulos de argumentação, apresentando todos os caminhos, todas as vielas, todos os atalhos, todos os passos do plano de Deus para a humanidade. Mas quando ele chega no capítulo 12, Paulo diz: rogo-vos. Essa palavra aqui vira a chave. Até então Paulo estava expondo, ensinando, estava todo mundo escutando como ouvinte, lendo como um leitor, mas a partir desse momento Paulo está apelando para uma resposta. Paulo está dizendo: até agora eu ensinei, agora está na hora de vocês responderem aquilo que eu ensinei nos 11 capítulos, agora está na hora de vocês praticarem.
Paulo diz, rogo-vos. A palavra no grego é paracaléu. Essa palavra paracaléu no grego tem um sentido de súplica, de um grito, de um clamor, é uma exortação. É como se eu estivesse conversando, falando calmamente, e de repente eu dissesse, presta atenção! É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É um grito, é uma exortação. Eu sei que quem estava cochilando aí agora até acordou, né? Isso é bom, né? De vez em quando, né? Paulo diz, rogo-vos. É um grito, é um clamor, é uma exortação. Os léxicos são os estudiosos que estudam vocábulo, semântica, eles vão dizer que essa palavra era uma palavra muito utilizada no meio militar. E eu sou militar, então eu entendo. Quando um oficial, ele queria uma resposta da tropa, ele utilizava essa palavra. É uma palavra, um termo que exige uma resposta pronta, uma resposta rápida, uma resposta imediata. E quando o oficial no meio militar, o mais antigo, fala, você não pode fazer corpo mole, é levantar na hora e obedecer. Paulo está dizendo, até agora eu ensinei, mas agora chegou a hora de vocês obedecerem, agora chegou a hora de vocês se praticarem. Levante-se, ponha de pé e pratique aquilo que eu estou falando, comprometa-se com o que eu estou ensinando. E ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra é uma palavra para crente. Diga comigo, essa palavra é para mim. Essa palavra é para crente. O que Paulo está pedindo aqui, o que Paulo está gritando, suplicando, para o ímpio não tem sentido nenhum. Para o ímpio, isso daqui não serve para nada. Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Mas para o cristão, oh, aleluia. Para o cristão essa palavra é como uma espada que corta lá no íntimo do nosso coração. Para o cristão essa palavra é uma palavra que toca lá no âmago, lá no profundo do nosso ser e da nossa alma. O que vai ser pregado, o que vai ser falado, o que Paulo vai cobrar aqui para o ímpio não significa nada, mas para você é beabá da vida cristã, porque Paulo está falando sobre a consagração verdadeira a Deus, Paulo está falando sobre um culto racional, Paulo está falando sobre uma entrega integral, Paulo está falando sobre uma vida que devota todo o seu ser, corpo, alma e espírito, é corpo, é mente renovada, é toda a vida sendo entregue ao Senhor. Para o ímpio isso daqui não tem significado, mas para nós, isto é o que Deus exige de nós. Deus não exige de nós, Deus não tolera, Deus não aceita um cristianismo meia boca, ou você entrega tudo de si, ou você não entrega nada, mas não dá para cochear entre dois pensamentos, não dá para uma fonte só jorrar água doce e água salgada. Não dá para ser meio crente. Uma vez eu ouvi dois pastores brigando na igreja. Sim, irmãos, discutindo por causa de uma situação. E um pastor olhou para o outro e disse assim: você não conhece o meu outro lado não, hein? Você só me conhece aqui na igreja, mas você não conhece o meu outro lado não. E aí o outro pastor respondeu para ele: pois o meu outro lado também é crente. O meu outro lado também é crente, eu sou todo de Jesus, é um lado, é o outro. Aqui não tem dupla identidade não.
Esse negócio de crente na mãe, herói fora de casa, mas um leproso dentro do lar. Na igreja ele é uma bênção, mas em casa é uma prova. Aqui não, é todo o nosso ser, é toda a nossa vida, é em todos os momentos, é na escola, é na faculdade, é no trabalho, é na vizinhança, é em casa, é como esposo, é como pai. Eu sou de Jesus e eu estou testemunhando a minha fé a todo instante, oferecendo tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tudo o que eu posso, todos os meus recursos, todas as minhas capacidades. Nós oferecemos tudo ao Senhor. O meu bolso é de Jesus, a minha mão é de Jesus, o meu olhar é de Jesus, a minha fala é de Jesus, o meu ouvido é de Jesus, a minha mente é de Jesus. Esse negócio de ficar maquinando na mente o pecado com cores atraentes, não, irmãos, eu sou de Jesus, minha mente não maquina o pecado, minha mente adora Jesus, minha mente se consagra ao Senhor, a minha mente é totalmente dedicada ao Senhor. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Irmãos, eu não sei se você vai conseguir entender o que Paulo vai pedir, o que Paulo vai exigir do povo de Deus. A base de argumento, combustível que o faz pedir aquilo, é a misericórdia de Deus. Paulo está dizendo: a resposta que eu vou pedir de vocês, eu estou pedindo com base na misericórdia de Deus. Paulo utiliza o combustível certo, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seríamos de nós? Se não fosse a misericórdia, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia, muitas pessoas estariam hoje, neste exato instante, se prostituindo lá fora, escravos da bebida, escravos do vício, escravos da jogatina. Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez nem família nós teríamos mais, uma família totalmente destruída, dividida. Mas um dia a misericórdia nos alcançou, Jesus entrou na nossa vida, Ele provocou uma revolução, uma transformação, Ele nos sustentou. Onde antes existia inimizade, passou a existir comunhão. Onde antes existia vergonha, opróbrio, passou a existir dupla honra, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Onde antes existia palavra de derrota, prognóstico pessimista, as pessoas olhavam para você e diziam: não vai dar nada, não vai chegar a lugar nenhum. Mas aí a graça te alcançou, e hoje você está onde você está. Só quem é apaixonado pela misericórdia, levanta a sua mão para o céu e glorifique, adore, exalte. É por causa da misericórdia que nós estamos aqui, é por causa da misericórdia. Xarabachuri andalabas. Se não fosse a misericórdia, nós não estaríamos aqui, mas a misericórdia do Senhor tem te sustentado. E eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: essa misericórdia não acaba, porque essa misericórdia não tem fim. Essa misericórdia que te sustentou no passado, continua te sustentando no presente, e vai continuar sendo o combustível que vai mover a sua carruagem espiritual a todo instante. É misericórdia sobre misericórdia, é graça sobre graça, é fé sobre fé, é poder sobre poder. A misericórdia não tem fim. Há um pensamento que diz que no final de uma misericórdia está sempre o brotar de outra misericórdia, e assim a gente vai vivendo. Paulo está dizendo: eu apelo, eu exijo uma resposta de vocês com base na misericórdia. Perceba que o nosso relacionamento com Deus é diferente, porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento fundamentado no amor. Quando Paulo ele vai lá no Areópago, em Atos 17,
em Atenas, na Grécia, pregar, Paulo encontra ali um povo que é altamente religioso. Ele vê os altares, o povo adorando os seus deuses, e ele diz: eu percebo que vocês são bem religiosos. E Paulo ele começa a pregar. Os atenienses, eles viviam uma religião baseada no medo, porque a ideia que eles tinham dos seus deuses é que os seus deuses eram mais fortes do que eles, mais poderosos do que os seres humanos em força, mas não em moral. Os seus deuses eram tão imorais quanto eles. Seus deuses traíam, seus deuses adulteravam, os seus deuses prostituíam, vinham aqui na terra, se deitavam com mulheres que eram casadas, tinham filhos bastardos. Os seus deuses mentiam, os seus deuses enganavam. Se os seus deuses não tivessem os seus caprichos atendidos, ele praguejava os atenienses, enviando pestes. Então era um relacionamento baseado no medo. Eles tinham que oferecer ali os sacrifícios para aplacar a ira dos seus deuses. Quando Paulo vai pregar, Paulo fala de um Deus de amor. Paulo vai falar de um Deus que perdoa, que não leva em conta o tempo da ignorância. Paulo fala de um Deus que não é servido por mãos humanas e que não precisa de nada que a gente possa fazer. Pelo contrário, é Ele quem dá a vida, a respiração a todos e sustenta todos pelo seu poder. Mas esse Deus decidiu habitar nos nossos corações, por graça, por amor, por compaixão. E o que é a compaixão, senão esse dispositivo que sustenta a condescendência de Deus? A compaixão é o dispositivo que sustenta a condescendência de Deus. De todos os atributos de Deus, talvez o que mais chama a minha atenção é esse. Nós sabemos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Nós sabemos que Deus é eterno, que Deus é soberano, onipotente, Ele tem potência, poder, Ele pode todas as coisas. Onipresença, Ele está em todos os lugares, Ele é o Deus que está aqui, ali, cá, lá, que está quem, além, é o Deus comigo, é o Deus contigo, é o Deus em nós, é o Deus por nós, é o Deus conosco, é o Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo. Ele é o Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo, Ele conhece o teu nome, a tua história, o teu sobrenome, o teu endereço, o teu passado, o teu presente, o teu futuro. O teu futuro para Deus é como se fosse passado, porque Ele é atemporal, Ele caminha na linha do tempo. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Esses atributos são atributos que me deixam perplexados. Mas quando eu olho para o atributo da condescendência, esse atributo toca o meu coração. Porque o que é a condescendência? É um Deus que é grande, santo, perfeito, e decide se relacionar conosco, que somos pequeninos, limitados e frágeis. Porque a gente vive numa época, irmãos, que o grande não quer ficar do lado do pequeno, não. A gente vive numa época que o network das relações humanas, as pessoas sempre procuram alguém maior, alguém melhor para tentar aproximar e ganhar alguma vantagem. Ninguém se preocupa com um pequeno. Aí Deus manda o profeta Samuel, 1 Samuel 16, enche o teu vaso de azeite, e vai lá na casa de Jessé o belemita, porque eu tenho escolhido um de seus filhos para ser rei de Israel. Aí o profeta Samuel vai lá com a desculpa que vai sacrificar. Chega lá, Jessé fala: que honra, profeta, o senhor na minha casa. Vou reunir os meus filhos, reúne todos os seus filhos, chama lá os soldados, Eliabe, Samar, Aminadab, os valentes, os guerreiros, aqueles que frequentavam a academia, que tinham seus músculos enrijecidos, peitoral, altos, valentes, e aí apresenta eles. Aí Samuel olha, Samuel até se impressiona, mas aí Deus fala assim: Samuel,
O crente que conhece Bíblia já começa a glorificar antes do pastor falar. Aí Deus diz assim: Samuel, eu não olho como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu olho para o que está no coração. Oh, aleluia! Aí Jessé apresenta todos os seus filhos. Esqueceu de Davi, irmãos. Até o pai esqueceu do filho. Mas a Bíblia diz o seguinte: pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não esquece dos seus. Aí Jessé olha para o profeta, fala: foram os filhos. Aí o profeta diz: acabaram-se os teus filhos? Aí Jessé: não, ainda falta o... É desse que Deus gosta. É desse que Deus gosta. Isso é condescendência. É um Deus grande que gosta do pequeno, é um Deus poderoso que habita no fraco, é um Deus perfeito que vem e transforma o pecador, e lava o pecador no sangue de Jesus, e o transforma em uma nova criatura. É o Deus grandioso que vem e habita no nosso coração. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Você não precisa de ir lá no Rio de Janeiro, subir o Corcovado para entrar dentro do Cristo Redentor, porque o Cristo Redentor vem aqui em Ribeirão Preto, no grande templo, e entra dentro de você. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo, e Ele habita em nós, Ele habita em nós, Ele habita no menor. Ele é o Deus que está no trono, que está no céu, onde Ele tem todo o poder centralizado e concentralizado em suas mãos. Ele manda, Ele desmanda, Ele faz, Ele desfaz, Ele abre porta, Ele fecha a porta, e a porta que Ele abre o homem não fecha, e a porta que Ele fecha o homem não abre. Ele é o Deus que do nada faz o tudo, do pouco faz o muito, do impossível Ele faz o possível. Ele chama à existência as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Ele é o Deus que levanta o pequeno para bater o gigante. Ele é o Deus que pega o fraco e faz dele um forte campeão, porque Ele é Deus. Eu vou deixar você levantar sua mão e glorificar. Adore esse Deus, exalte esse Deus. Esse Deus é glorioso, esse Deus é poderoso, e Ele habita dentro de você. Oh, aleluia. Ele é o Deus que tem o céu como seu trono, e a terra por escabelos dos seus pés. Ele é o Deus que está no alto e sublime trono, mas esse mesmo Deus que está no alto, Ele também está embaixo, mas nunca foi pisado. Pelo contrário, foi Ele que pisou na cabeça da serpente e deu vitória para a sua igreja. Ele é o Deus que está em cima, Ele está embaixo, Ele está dentro, mas não está preso. Pelo contrário, foi Ele que nos libertou do jugo do pecado e das garras de Satanás. Ele está em cima, Ele está embaixo, Ele está dentro, Ele também está fora, mas não está ausente, porque eu sinto a presença dEle aqui nesta noite. Oh, aleluia! Condescendência. Sabe por que Deus não te abandona apesar das suas fraquezas? Condescendência e misericórdia. Sabe por que quando você falhou, todo mundo virou as costas para você, mas Deus continuou segurando na sua mão e não te deixou fraquejar? Condescendência e misericórdia. Então a misericórdia nos atrai, a misericórdia para a gente é combustível, porque se não fosse pela misericórdia, nós não estaríamos aqui. Mas quando a luta veio, foi a misericórdia que nos sustentou.
Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Tecladista. Irmãos, era a minha intenção falar sobre os 2 versículos. Eu só fiquei na primeira parte, Jesus. Mas a misericórdia está nos sustentando aqui, irmãos. A misericórdia está nos sustentando. Paulo está dizendo: o que eu vou pedir para vocês, eu estou pedindo é com base na misericórdia. E o que vocês têm que apresentar diante de Deus? O vosso corpo. Paulo apela para a corporalidade. O vosso corpo como sacrifício vivo, santo, puro a Deus. Paulo ele utiliza a metáfora do sacrifício, porque essa metáfora era uma metáfora conhecida. No antigo Israel, toda adoração era uma adoração que apresentava para Deus um sacrifício. Sem apresentação de sacrifício não tinha adoração. Só que para o antigo Israel, o sacrifício que era apresentado, ele era morto no altar. Então era um sacrifício morto. E aí Paulo diz: agora o que eu estou pedindo para vocês não é mais um sacrifício morto, mas é um sacrifício vivo. O que eu estou pedindo para vocês não é que vocês apresentem um animal como oferta a Deus, mas que vocês entreguem a vida de vocês como oferta ao Senhor. A minha vida é a minha oferta. Deus não está interessado naquilo que eu tenho para oferecer, mas naquilo que eu sou e naquilo que eu ofereço a Ele. É um oferecimento da vida. E Ele diz: é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo, porque o sacrifício do passado não podia ser de qualquer jeito, não. O animal tinha que ser sem mácula, sem defeito. O que você oferece para Deus não pode ser de qualquer jeito, não. Deus quer o seu melhor. Deus quer o seu melhor. Porque quando o sacrifício ele é vivo e santo, ele é agradável. Tem muita gente oferecendo um sacrifício que não é mais agradável a Deus. Amós capítulo 5, 23, o Senhor disse para o povo de Israel: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. O povo estava todo errado, mas ia para o templo para cultuar a Deus. Deus disse: Amós, vá lá e fala que eu não estou recebendo essa adoração, porque uma vida toda errada, e que vem ao templo para me adorar, essa adoração não chega até a mim. Deus está dizendo: a adoração que Ele quer de você é uma adoração sincera, verdadeira, é uma adoração santificada pela palavra, pela renúncia do pecado. É o que eu sou, é isso que eu ofereço a Deus. Oh, aleluia. Cantora Josane, prepara, Josane, um louvor. Prepara um louvor. E Paulo vai dizer: esse sacrifício santo, vivo e agradável é o vosso culto racional. Ele não disse é o culto emocional. Ele não disse o culto sentimental. Não. Ele não está apelando para sentimento. Ele está apelando para entendimento, é para razão. Porque tem gente que vem para a igreja e quer sentir as coisas. Você não tem que sentir, primeiro você tem que entender. Depois que você entender, você pode sentir. Mas a gente está vivendo uma época que o pessoal sente sem entender, pastor. É só gritaria. É só repleplé. Emocionalismo, manipulação.
e a pessoa termina o culto, volta para a mesma vida, termina o culto, volta para o mesmo pecado, volta para as mesmas práticas. Deus está dizendo: o culto que eu quero é o culto racional, é onde a minha presença vem a se manifestar lá na sede do seu intelecto, para contagiar a sua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Porque quando esse culto racional manifesta no intelecto, você se posiciona como um instrumento de Deus para a sua geração. Quando a palavra de Deus, a presença de Deus contagia o seu ser, aí você se posiciona no versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Você não vai se adequar à moldura desse mundo, porque você sabe que esse mundo não é o seu mundo, a sua pátria é a pátria celestial. Aqui nós estamos como peregrinos e como forasteiros, nós estamos de passagem. Eu não vou me conformar com esse mundo, porque a minha pátria é a pátria celestial. Esse louvor fala que se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E eu creio profundamente na letra desse louvor, irmãos, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Nesse momento eu quero fazer um convite para você que ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, ou você que está desviado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você deseja voltar para Jesus, abrir o teu coração para Jesus. Eu quero te convidar, de onde você estiver, para que você levante uma de suas mãos. Se tem algum crente com a mão levantada, eu vou pedir para baixar, só para não confundir. Você que deseja aceitar a Jesus como teu Salvador, você que deseja voltar para Jesus nesta noite, de onde você estiver, levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero profetizar toda sorte de bênção para você. Está vindo uma alma para Jesus aqui? Oh, aleluia! Você pode glorificar o Senhor. Uma alma para Jesus nesta noite. Ontem foi noite de salvação e hoje também está sendo noite de salvação. Venha, querida. Aonde está a próxima vida? Mais outra vida para Jesus ali. Mais outra vida para Jesus. Oh, os céus estão em festa, irmãos. Os céus estão em festa. Aonde está a terceira vida para Jesus? Ele é contigo, Ele tem um plano na sua vida. A oportunidade está aberta. Aonde está a terceira alma para o Senhor Jesus? Nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. Oh, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença nós nos colocamos, nós abençoamos estas vidas que estão aqui, te aceitando como Senhor e Salvador. Senhor, que a partir de hoje o Senhor possa sustentar estas vidas, escreva o nome delas no livro da vida, e que a partir de hoje elas possam viver uma vida desfrutando da tua presença, desfrutando da tua misericórdia, desfrutando da tua condescendência. Nós profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida delas, em nome de Jesus. Aqui está mais outra vida, em nome de Jesus, mais outra vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos salvação, nós profetizamos o milagre, que a partir de hoje uma nova história seja escrita na vida de cada pessoa que hoje se rende aos teus pés, Jesus. Em nome de Jesus, uma nova história, uma nova vida, uma vida liberta do pecado,
firma os pés de cada pessoa aqui na rocha que é Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus.